Essa é provavelmente uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm de compreender no mundo e na dimensão espiritual, de que aquilo que se faz elevado, e é tão fácil a gente se enganar. Eu já me enganei várias vezes com coisas que eu julgava elevadas. Eu me lembro, já disse isso aqui umas 3 vezes, no auge da minha existência ministerial, quando eu era um homem absolutamente midiático, além de ter o meu programa de 3, 4 horas de duração, todo fim de semana, em 3 redes diferentes de comunicação. Tinha o meu programa na abertura também da TV Globo, no sábado de manhã. Estava todos os dias em todas as grandes rádios do Brasil, do mundo todo, dando entrevistas de dia e de noite para os grandes jornais internacionais que vinham, para as televisões da Europa, da Alemanha, dos Estados Unidos, matérias comigo de 8, 10 páginas nos principais jornais americanos, dizendo que eu era uma mistura de Billy Graham, de John Stott na teologia bíblica, de Martin Luther King na minha luta civil pelos direitos humanos e pelas minhas ações sociais imensas. Naquele tempo, dentre as várias obras sociais que eu fazia, tinha a Fábrica de Esperança, que atendia 24, 25 mil pessoas por dia em 66 projetos sociais diferentes. E eu tinha os parceiros mais importantes que se podia ter do mundo secular. Levantávamos 3 milhões de dólares por mês para poder rodar aquela engrenagem sem apelar, sem fazer qualquer abuso, todo mundo me louvando, me glorificando. Eram comendas, eram prêmios, eram títulos de cidadania do Brasil inteiro, eram honrarias, eram coisas as mais variadas, eram todas as religiões me louvando, eram os políticos de todos os partidos. Era uma convergência de poder e de exaltação como nunca houve nada igual aqui na história do Brasil antes. E por mais que eu buscasse ter um coração quebrantado, dar glória a Deus, por mais que eu passasse por aquilo assim, dando a impressão de que aquilo não estava me afetando em nada, com todos os empresários do país querendo me encontrar, almoçar comigo, os políticos de todos os partidos, os governadores, ofertas de todos os lados, entrevistas enormes em revistas alemãs, inglesas, entrando naquela lista de um dos maiores pensadores do século XX, como uma revista inglesa lá me classificou. Era uma loucura, era todo dia, o tempo todo, por anos e anos e anos. Não era de vez em quando, era o tempo todo. E eu entrava nos maiores lugares, era reverência daqui, reverência dali. Se eu fosse a um estúdio de novela, por exemplo, da Rede Globo, parava a filmagem, todo mundo queria uma oração, queria um abraço, queria dizer que me amava. Era uma loucura. Aí um dia, uma amiga minha de infância, filha do reverendo Antônio Elias, a Lucília Elias, psicanalista, que estudou Lacan, com Lacan, lá na França, e que já estava de volta ao Brasil há algum tempo e tinha acabado de se converter, mas que me conhecia desde os meus 12 anos de idade, porque, de certa forma, eu tinha crescido na casa deles, na casa do meu querido predecessor na fé, o reverendo Antônio Elias, com quem eu aprendi tanto. Ela chegou lá no meu escritório
E ela tinha intimidade para isso. Eu tinha 4, 5 secretárias. Para o cara chegar ali, atravessar, tinha que ser tipo um espermatozoide para conseguir fecundar o óvulo. Era muita gente, era muita espera, era muita solenidade de gente importante esperando para falar alguns minutos. E ela chegou lá, me interfonou e falou: mano, eu precisava falar contigo. Aí eu parei tudo e falei: entra aqui agora. O apelido dela, naquele tempo de juventude, era Cegonha, porque ela era pequenininha. Então, na casa, ela era chamada de Cegonha. Aí eu falei: entra aí, querida Cegonhinha. Aí ela veio, sentou na minha frente e falou: olha, Caio, eu vim aqui porque estava ficando insuportável para mim não vir. Eu precisava te dizer que eu acho que você está enfrentando o pior momento da sua existência. É muita glória, cara. Aqui no mundo inteiro são essas figuras globais que ela estava falando, era do globo terrestre, não era da TV Globo, te louvando. E aqui no Brasil você virou o rei da ética, especialmente depois que o Betinho faleceu. O pessoal dizia que eu tinha ficado a única reserva moral e ética do país. E ela falou: eu ouço isso por aí, me dá pavor. Eu me encho de pânico, de medo por você. Porque eu acho que você nunca esteve num lugar mais perigoso. Nunca. Em nenhum momento da tua vida, nada foi pior do que esse estado de glória quase absoluta. Entra presidente, sai presidente, você continua lá acima do bem e do mal, eminência parda de tudo, de todos. Até o secretário-geral da CNBB vem ter com você. Você recebe honrarias que ninguém recebe. E tudo, eu sei que você não buscou, mas convergiu para você. O que interessa é que caiu tudo em cima de você. Isso é um perigo. Eu tenho muito medo que isso encontre algum lugar no seu coração. E eu ouvi aquilo, eu fiquei gelado. Eu não disse nada, mas eu gelei. Eu entendi que Deus estava falando comigo através da Lucília de Almeida Elias. Falando. Aí eu falei para ela: não, querida, fica tranquilo, eu estou vigilante, eu, graças a Deus, não sou babaca assim. E realmente eu não era babaca, como a maioria, eu não ficava embabacado com nada aparentemente. Mas não basta você aparentemente não ficar. O que interessava era a sutileza do que começava a entrar e penetrar em mim, e Deus conhecia o meu coração. E ela foi ali naquele dia, naquela hora, para me levar àquela profecia que, se tivesse sido devidamente abraçada por mim, me teria salvado de uma multidão de infernos, de dores posteriores que me visitaram. Quando eu leio esse texto aqui, eu não preciso pensar em ninguém. Em ninguém. Eu só contei as histórias antecedentes do contexto do Evangelho de Lucas 15 e 16 para você que está com esse texto em casa. Mas o que aconteceu comigo é o melhor exemplo para mim mesmo de que não existe ninguém bom para isso. Ninguém bom. Ou o coração do cara é como o de um João Batista. E aí, para isso, você tem que viver uma vida de João Batista,
sem ser emprenhado nos ouvidos por nada nem ninguém, sem as honras planetárias e as glórias à sua volta de todos os lados, sem as exaltações, sem os aplausos, sem as comendas, sem as titulações. Eu era doutor de divindade num college tal, num outro seminário tal. Era muita, muita glória, muita honra para todo lado. Todo ano era uma multidão de honrarias que eu recebia de empresas, de organizações, de autarquias, de governos de estados, de prefeituras, de países, como na Alemanha, na cidade de Dresden, onde eu fui honrado por milhares e milhares de pessoas de uma maneira inconcebivelmente gloriosa, ou em várias ocorrências na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou os aplausos. O maior aplauso que eu ouvi na minha vida foi um dia no Anaheim Center, lá na Califórnia, depois que eu preguei uma mensagem em 2 Timóteo, em que houve uma efusão de aplausos de umas 30 mil pessoas durante quase 20 minutos em pé, sem pararem. E os dirigentes faziam assim para eles pararem, e eles não conseguiam. Eu mesmo que preguei, falei, meu Deus, esse negócio foi um transe. Tu me tomaste num transe. E aí aquela explosão. Um assessor do Billy Graham que viajava com ele, aquele era um evento organizado pelo Billy, veio para mim e falou, olha, viajando com o Billy Graham esses anos todos, nunca nem de longe vi uma manifestação dessa. Nunca vi no mundo. Rapaz, que transe! Parecia que você estava tomado. Olha como é que o povo ficou. Lindo isso. Mas alguma coisa é semeada no teu coração, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você não nota, mas de repente algo vai crescendo e você não vê, você amanhece o outro dia de uma maneira diferente, não percebe, é tudo muito sutil, e as coisas elevadas diante dos homens vão sendo apreciadas sutilmente, lentamente, humildemente, às vezes até quebrantadamente, cheio de glória a Deus. Não a mim, Senhor, mas a Ti seja a glória. Mas era demais. A minha esposa, naquele tempo, mãe dos 4 filhos que tivemos, me dizia, Caio, é glória demais que você recebe. É demais, demais, eu nunca vi nada igual na vida. Será que isso não vai te fazer mal? E eu dizia, não, você vê que eu continuo a mesma pessoa. Eu procuro o pobre, eu não privilegio o rico, eu abro os braços para todo mundo, eu não estou encantado comigo mesmo. Era isso que eu pensava. Mas enquanto eu dizia isso, eu já estava me justificando a mim mesmo diante dos homens. Não como um fariseu, mas como um ser piedoso. Porque a própria piedade desenvolve as suas dissimulações enganosas, mentirosas. Aí, voltando à minha amiga Lucília de Almeida Elias, ela virou e me disse isso. Ela falou, sabe por quê? Eu creio, cada dia eu tenho mais certeza que não existe tentação pior do que a da ética, do que a da moral, do que a da piedade e do que a da santidade pessoal. É aí que está a maior tentação que um ser humano pode experimentar. E quando eu vejo a glória de todos, aonde eu vou,
Você virou uma figura gandhiana no país, só que é jovem, é forte, é intenso, é produtivo, é inteligente, todo mundo fica perplexo com a sua capacidade de pensar, de expor, de definir. É um perigo, meu amigo querido. Eu dei uns beijos nela, agradeci, oramos juntos, ela foi embora. Eu fiquei muito pensativo naquele dia, mas logo, logo as coisas da glória foram se normalizando e eu fui esquecendo, até o dia em que, zapt, o laço é puxado e aquilo que você julgava elevado, Deus nunca deixou de saber, por mais disfarçadamente que fosse erguido um presépio de piedade, de justiça própria, ou de valor econômico, de dizer não desperdiço a dracma de Deus com bobagem. Tem certas coisas, você começa a cair na matemática da redenção. Não tem mais gente aqui do que ali, então esses aqui tem que ter mais atenção, como foi o caso da primeira parábola aqui da ovelha perdida, ou do filho pródigo. Você, sem querer, por mais que eu tivesse vindo lá da terra distante, do babugem, meu Deus, da sacanagem absoluta, você se converte, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, você esquece de onde você está vindo. Você tem memória de onde você está vindo, mas você esquece a emoção quebrantada da graça que te abraçou. Esquece. Começa a naturalizar as coisas. E aí o pé já está dentro do laço do passarinheiro. E as coisas elevadas começam a te bombar, começam a se tornar alegrias. Você até tem o pretexto de justiça própria de dizer que não procurou e que elas visitaram, como de fato eu nunca saí batendo na porta de nada. Mas elas chegavam e no meu coração não havia nenhuma resistência para fugir delas. Elas foram se tornando praticamente naturais, enquanto eu achava que não havia nada demais, porque o meu coração era diferente, era simples, era quebrantado. Até o dia em que ele inchou sem eu notar, que ele encheu sem que eu percebesse. E aí, eu tive a graça de ser salvo, a graça de me perder como a ovelha perdida, a graça de perder tudo como filho pródigo, de não ter o que comer. Perdi o respeito como administrador infiel. Perdi os recursos necessários a fazer o que eu fazia. E não ficou nem a festa da mulher feliz aqui das dracmas. Eu só perdi. E aquilo que tinha sido elevado diante dos homens, agora era o que todo mundo aproveitava para bater em mim, para cobrar de mim, para dizer como é que você se permitiu crescer tanto para agora estar sob humilhação tão extraordinariamente nacional e até mundial. Deu no New York Times o que estava acontecendo comigo aqui de ruim. Deu em jornais na Alemanha, no Der Spiegel, que é a maior revista alemã, na Suíça, na Inglaterra, nos jornais de missão.
nos jornais cristãos, nos jornais seculares de todos os tipos, de costa a costa nos Estados Unidos, evangelista brasileiro Caio Fábio é apanhado numa trama contra o governo do Brasil, está respondendo por isso e aquilo. Eles nem deram bola muito para o meu divórcio, mas para a questão política, e os de dentro da igreja era só o divórcio, e apanhando aqui e no mundo inteiro. Chegou um ponto que eu disse, não tem mais lugar na terra para eu ir, porque não sobrou lugar para viver, nem para respirar, de tão ruim que ficou. Mas eu aprendi para sempre. Para sempre. E me desimpressionei para sempre, com a certeza de que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aí, quando eu vejo todo mundo buscando o que é elevado, eu até hoje venho aqui gente que me exorta. Por que eu moro do lado do poder e não quero nada com ele? Por que eu podia ter uma quantidade imensa de oportunidades aqui e ali e além, não procuro nenhuma delas? Por que se as coisas não vêm atrás de mim, eu não vou atrás das coisas? E que eu sou um tolo, que eu sou um bobo, que eu tenho mais do que nunca agora uma capacidade imensa de fazer as coisas bem melhores ainda. E eu digo, olha, eu não estou buscando nada, eu não buscava e as coisas me buscaram. Hoje, muitas coisas me buscam, mas eu discerno que elas não vão me fazer bem, porque nem tudo aquilo que é exaltado entre os homens tem algum lugar de privilégio, de elevação no meu coração, porque eu aprendi dura e seriamente a minha lição.